Hoje eu tenho uma palavra muito linda para falar. Tem uma semana que Deus está conversando comigo, me confirmando, me conduzindo, e eu não tive dúvidas de que a gente falaria sobre tempo hoje. Desde semana passada, desde quinta-feira passada, num outro estudo bíblico, Deus começou a falar comigo, com o meu coração, a respeito do tempo, e é sobre o tempo, sobre o aproveitamento do nosso tempo é que eu vou falar hoje. Muitos discursos, inflamados sobre aproveitamento do tempo, gestão do tempo, técnicas e ferramentas, e a gente tem tudo isso à nossa disposição, na internet traz essas ferramentas lindas e maravilhosas. Mas de nada adianta esse material todo se a gente não tiver a dimensão, a profundidade divina sobre o tempo da nossa vida. Eu não sei quantos anos você tem, se está novo, velho, e isso também é uma questão de ponto de vista, né? Eu tô com 35 anos e eu me peguei questionando há um tempo atrás como estava sendo o aproveitamento da minha vida. Eu quero viver uma vida memorável, eu quero viver uma vida que chegue no final da minha vida, eu olho para trás e falo, olha, valeu a pena. Eu acredito que se eu morresse amanhã, se eu morrer amanhã, eu vou ter a certeza de que até aqui eu fiz muita coisa. Mas eu peço a Deus mais dias, para que eu possa viver mais, para que eu possa produzir mais. Quantos de nós, teve familiares que perderam a vida nessa quarentena, praticamente de uma hora para outra. E quando a gente se pega nesse triste cenário, a gente começa a pensar, quanto tempo eu tenho de vida? Quanto tempo eu vou gastar, eu vou aproveitar, eu vou usufruir nessa nossa vida, Quanto tempo, em um tempo de qualidade, seria legal, seria honroso, eu ter e poder gastar, Quanto tempo? E é sobre essa palavrinha, tempo, que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Se você não tem, você já sabe que eu vou ler aqui e você acompanhe aí da sua casa, onde você estiver com os ouvidos bem atentos. Se você tem a sua Bíblia, eu quero que você abra lá no livro de Salmos. O primeiro texto que a gente vai ler é o primeiro aspecto sobre o tempo que eu quero falar com você hoje. Está lá no livro de Salmos, capítulo 90, Salmos 90, versículo 12. Fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente já entra assim com uma palavra profunda, pequenininha, mas cheia de significado. Uma palavra que vai nos orientar ao longo desses minutos aqui que a gente vai estar junto. Olha só que lindo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés, Davi, Isaías, vários foram, os grandes homens da Bíblia que, ao chegar numa idade mais avançada, começaram a refletir a respeito da própria vida, da brevidade da vida, como é breve. Se você é mãe e pai, você já teve essa sensação, como passa rápido, Eu tava hoje medindo a Júlia comigo, ela já tá aqui em mim, e eu falei, opa, pisquei e chegou, os 11 anos, pisquei e passou. Como esse tempo passa rápido, como vem, igual uma faísca. E aí a gente precisa pensar que enquanto eu não souber contar os meus dias, enquanto eu não perceber como é valiosa a vida e como ela é breve, eu não vou saber aproveitar os meus dias. Aqui, quem escreve tá nos falando, eu tô só na dúvida se é Moisés ou Davi que escreveu esse texto. Mas ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Por quê? Enquanto eu não sei o valor que o tempo tem, eu não uso com sabedoria o tempo que eu tenho à disposição. Eu quero te fazer uma pergunta. Talvez para alguns de vocês essa pergunta vai doer um pouquinho, mas ela é necessária para a gente refletir um pouquinho mais.
quão valioso para você é 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos, se a gente pensar no nosso dia de 24 horas, faz muita falta? Faz muita diferença? 5 minutos, de repente passa, né? Você coloca uma comida lá para fazer, 5 minutinhos, passou, né? Vai fazer um miojo, 3 minutos, passou. Passa rápido, não passa? Agora, vamos inverter um pouquinho. Uma coisa é pensar em 5 minutos isolado. Agora, pensa numa pessoa que já se foi, que já foi dessa para melhor, para a eternidade, se Deus quiser, já está sentada junto com o Pai. Eu fiquei pensando nas minhas 2 madrinhas que já faleceram. Uma era a madrinha do meu pai e eu tive a honra de ter tido ela como minha madrinha. E a outra, minha madrinha, mãe de uma prima minha, também mais velha. Eram pessoas sábias e eram pessoas muito, muito amorosas comigo. Quanto eu não daria, quanto você não daria para passar 5 minutos junto dessas pessoas agora? Seja sua mãe, seu avô, sua avó. Minha avó paterna já faleceu. Eu daria muito para passar 5 minutos com ela. Quando a gente pensa na importância desses 5 minutos, quanto você daria para passar 5 minutos com alguém que a gente não tem mais aqui, a gente começa a ver quão valioso é o tempo. Quão valiosos são 5 minutos na nossa vida. Eu tenho certeza que você daria talvez até a própria vida para sentar de novo ao lado dessa pessoa por 5 minutos. É esse o valor que a gente precisa ter em mente. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu, inclusive, de um filme muito legal, desses motivacionais, que eu passo às vezes em palestras que eu dou. Então, se você já foi numa palestra minha, provavelmente você vai se lembrar disso. É um filme e ele fala assim: quem mata o tempo não é assassino. Quem mata o tempo é um suicida. Ele mata a si mesmo. Se a gente não aproveita, eu sei, minha tia tá falando aí, nossa, ela já perdeu 2 irmãs. O tempo com as irmãs seria precioso. E é por isso que a gente precisa fazer valer a pena o tempo que a gente tem agora. Porque é o que Deus nos revelou, é o que Deus nos disponibilizou, é o agora, o presente. O amanhã a gente não sabe, né? O passado já foi. O que a gente tem agora é o presente, com as pessoas que a gente tem à nossa disposição. Como nós estamos cuidando desse tempo? Como nós estamos aproveitando esse tempo? Será que quando a gente morrer, alguém vai virar e falar assim: nossa, eu queria mais 5 minutos com ela? Glória a Deus se tiverem essa perspectiva. É porque a nossa vida fez diferença para alguém. Então, para quem está chegando agora, e meu pai é um dos que está chegando agora, morrendo de saudade, pai, nós estamos falando sobre a importância de aproveitar o tempo. E eu vou voltar na frase que eu falei do vídeo. Quem mata o tempo não é um assassino. Quem mata um tempo é suicida. Mata a si mesmo. Olha que frase mais impactante. E aí a gente volta lá no versículo que a gente estava falando. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Se eu chegasse agora em frente a um médico e ele falasse: você só tem mais 1 mês de vida, você só tem mais 3 meses de vida. Se o médico chegasse para você agora e falasse: o que você faria de diferente da sua vida nesse 1 mês que te restasse, nesses 3 meses que te restasse? Quando a gente começa a se colocar nesse lugar de reflexão, a gente vai introjetando, né? A gente vai se apropriando desse valor do tempo para a nossa vida. Para que a gente dê mais significado aos momentos que a gente tem à nossa disposição. Para que a gente dê mais intensidade, né? Que a gente aproveite com mais qualidade desse tempo que a gente tem à disposição. Hoje em dia é muito fácil perder tempo, né? Entra na rede social para você ver. Passa 10, 15, 20 minutos, 1 hora, você nem viu o tempo passar. Quanto tempo a gente perde, né, com conteúdos, né, que não nos agregam nada. Quanto tempo a gente deixa de aproveitar com pessoas
que fazem diferença para nós, né? Os nossos familiares, né? Os nossos amores, os nossos filhos. Eu dou muito valor ao tempo que eu tenho com os meus meninos. De sentar, brincar, rolar no chão, fazer os meninos pagar mico, adoro dançar, sair, fazer piquenique no cinema, delícia. É isso que faz a vida ser importante, ser impactante, né? É o tempo que a gente aproveita com as pessoas. E aí, na hora que a gente pega esse salmo e vê que o nosso coração só vai alcançar a sabedoria se tiver valorizado o tempo, a gente precisa pedir, clamar a Deus por essa sabedoria, para que Ele nos oriente. E aí eu vou trazer um segundo texto, que é assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto, desculpa, eu não falei, tá lá em Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Eu vou esperar você pegar aí e eu vou tomar um golinho de água, porque minha boca vai ficando seca. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, Isaías foi um profeta, uma pessoa a qual Deus revelava, né, a sua boa obra para que ele pudesse passar para as outras pessoas. É um livro muito rico, denso, mas rico. E ele fala: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha, eu vou contar uma história aqui, talvez alguns de vocês já tenham escutado essa história, porque eu já contei algumas ocasiões ela. Trata-se do meu irmão, que é especial. Gustavo vai estar sempre por aqui, porque ele é meu anjinho da guarda e ele é um poço de sabedoria. A vida dele é um poço de sabedoria, dele e dos meus pais. O Gustavo, quando ele era novinho, a minha mãe afoita, né? Meus pais, afoitos por um diagnóstico, levaram ele em São Paulo. E aí, num médico lá muito renomado, né? Numa época que era um sacrifício, né? Poder levar ele num médico tão bom, mas caro, né? Em São Paulo e tudo mais. E aí, chegando lá, o médico examinou ele e virou para minha mãe e para meu pai e falou: olha, vocês não precisam ter esperança com ele, porque a expectativa de vida dele é no máximo 1 ano. Ele não passa de 1 ano. Se você é mãe, pai, tio, filho, você pode imaginar? Você consegue imaginar um soco no estômago como esse? Um médico deu uma expectativa de vida, mas não apenas uma expectativa de vida baixa. Ele falou para os meus pais que eram para eles não terem esperança. Olha que coisa mais... Eu não sei nem explicar. Eu não tô trazendo essa reflexão para vocês alimentarem uma raiva, um ódio desse cara e tal, porque ele tem os motivos dele. E eu acredito que no nosso coração tem que ter perdão. Então, eu sinceramente perdoo. E perdoo, sobretudo, esse cara que falou isso, porque, como a gente está lendo aqui, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. No dia que minha mãe escutou isso, que não adiantava ter esperança, que Gustavo não ia ter mais do que 1 ano de vida, ela falou: olha, enquanto ele viver, ele vai ter uma vida digna e eu vou fazer o meu melhor, nós faremos o nosso melhor para oferecer essa vida para ele. Ela estava depositando no Senhor, sem saber, sem se dar conta talvez. Ela estava depositando no Senhor e o Senhor estava renovando as forças dela. Porque naquela hora ela tomou uma decisão. Tô falando pela minha mãe, porque ela conta essa história assim com muita força. Mas eu sei que é minha mãe e meu pai, né? E quantos de nós falaram, ouviram, né? Quantos falaram para nós que a nossa vida era uma vida sem esperança? Quantas vezes na sua vida você ouviu pessoas falando para você: ah, não investe nisso não vai dar em nada. Mas se no fundo do seu coração existe um clamor, um chamado forte de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida e renovar as nossas forças no Senhor, porque é Ele que vai nos dar forças para a gente aproveitar o tempo finito que Ele nos deu de presente.
E se você quer mais um convite para honrar, né, essa vida, pense na sua vida como um presente. Se você não aproveita bem o tempo que você tem disponível, você está jogando no lixo o presente que Deus te deu. Você vai estar jogando no lixo o presente que Deus te deu. Então, meu convite para você é: levanta, decida, como a minha mãe há 32 anos atrás e o meu pai decidiram pela vida do meu irmão. Passaram-se não um ano com esperança, com força renovada no Senhor, mas passaram-se já 31 anos. E eu creio que o Gustavo vai viver ainda muito, muito entre nós. A expectativa, né, natural, pensando só no carnal, é que o Gu vá antes da gente embora. Mas quem pode garantir? Ninguém. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E Ele é que escreveu quantos dias terá na vida de cada um de nós. Se o Gustavo for, né, morrer amanhã, se eu morrer amanhã, eu vou ter certeza de que eu e ele aproveitamos muito bem o tempo valioso que a gente teve presente um com o outro. E é isso que eu quero trazer para você. Quais são as pessoas super importantes que fazem todo sentido de estarem do seu lado, aproveitando o tempo? Se você é pai e mãe, eu ouso dizer, o primeiro tempo precioso que você tem que ter é com Deus, antes dos seus filhos. Porque a hierarquia é essa: Deus e depois marido, né, esposa e depois os filhos. Porque essa é a ordem que Deus nos ensinou. Então, aproveite bem os presentes que o Senhor deu para você. Minha mãe tá dando um tchauzinho. Te amo, admiro demais vocês. E o Gu vai estar sempre nos meus exemplos, porque eles são muito profundos e preciosos para mim. Esses aprendizados são maravilhosos, não tem como a gente, né, dar as costas para isso. Eu quero que o mundo todo saiba, né, quão valiosa é a vida e quão valioso é a gente lutar pela vida dos que estão perto de nós. Porque os meus pais, ao cuidar de uma criança especial com tanto zelo, eles tiveram que abrir mão do tempo de vida e de juventude, de prazeres carnais, de prazeres, né, mundanos, por muito tempo. Os meus filhos hoje são mais independentes que o Gustavo. Então a minha mãe, que é mais velha, né, mais madura que eu, teve que abrir mão de muito tempo da vida dela, da juventude, para cuidar do outro. Mas isso alegra o Senhor. Porque o Senhor sabe que a vida dela não foi em vão, que a vida do meu pai não é em vão. Só que a gente tem a escolha de continuar olhando para o tempo que temos para frente e pensar: que escolhas eu decido fazer hoje que vão me fazer honrar o presente que Deus ainda reserva para mim. Eu não sei quantos dias mais eu tenho pela frente, mas eu faço um pacto com Deus de que eu decido aproveitá-los da melhor forma possível. Quer dizer que eu tenho que preencher toda a lacuna de tempo com atividades, sair correndo desenfreado? Não, eu não tenho que fazer isso. Inclusive, a gente tem que reservar um tempo que é fundamental, que é o tempo de descanso. Quantas pessoas, e eu me coloco nessa lista que durante muito tempo eu não sabia fazer isso, não se permitem descansar, aproveitar o tempo descansando. Quantas pessoas, né, passam a vida sem se permitir o descanso. Só que o descanso é bíblico. Deus, no 7º dia, depois que Ele criou todas as maravilhas do universo, fez o quê? Descansou. O 7º dia foi para descansar. E você? Você tem descansado? Há duas formas de descansar. Eu vou falando muito, qualquer coisa vocês vão levantando a mãozinha aí, pode mandar pergunta, que eu tô aqui, tá? E eu espero que vocês estejam acompanhando. Se não tiver, por favor, vão me falando, que eu vou mais lenta, vou mais devagar, tá? Eu tô com uma luz aqui, aí eu tô toda suando aqui, brilhando já. Há duas formas de descanso que eu quero trazer a reflexão para você hoje. A primeira forma é o descanso do nosso corpo, né? Como eu te falei, Deus fez o mundo
em 7 dias, em 6 dias. E no 7º ele fez o quê? Descansou. Jesus, quando estava pregando, em diversas passagens na Bíblia fala, ele se cansou e descansou. Numa das minhas passagens preferidas, que é quando Jesus encontra com a samaritana, ele descansa, ele parou no meio do caminho para descansar enquanto os discípulos iam comprar comida, né? Pegar comida. E aí quando os discípulos voltaram, ele já tinha tido a conversa com a samaritana lá no poço. Mas existe um descanso além do descanso físico, que é a gente descansar no Senhor. A Redilene escreveu aí, minha cabeça não descansa, sofrendo. Olha como a palavra de Deus é linda. Eu não minto porque está anotado aqui para falar para vocês. Olha que linda, Redilene. Toma isso que é para você, tá? Vou ler agora para você, quer ver? Peraí, agora eu me perdi só porque eu falei que eu estava anotado. Peraí. Não é aqui mesmo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É em Isaías ainda 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O que está falando aqui? É questão de que eu confio em Deus, acredito em Deus, tô confiando, eu não vou me cansar. Não é esse cansaço que está falando aqui. O cansaço é o cansaço da alma. Porque quando a gente aprende a confiar, a entregar a nossa vida no Senhor, a gente descansa nele, a gente entrega para ele o controle da nossa vida, o controle dos nossos pensamentos, as nossas aflições e a nossa ansiedade. Muito da nossa ansiedade é porque a gente está vivendo demais no futuro, né? E o excesso de ansiedade é isso, o nosso foco está demasiado no futuro. Quando eu tô depressiva demais é porque muitas vezes meu olhar tá pro passado, né? Então, peraí, eu tenho que estar no presente e entregar nas mãos de Deus as minhas aflições e ansiedades. E aí o próximo texto que faz gancho com isso, com esse gancho da ansiedade, é o quê? Para tudo, tá lá em Eclesiastes 3. Pega lá o livro de Eclesiastes 3. Vou te dar um tempinho aí para você abrir, para você se localizar. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo? Por isso não descansa. Estou em depressão e crise de ansiedade intensas. Eu gravei um vídeo antes de ontem falando sobre isso. Eu já passei por processo depressivo e eu sei bem o que é isso. É muito complicado. Mas se a gente não tem Deus, fica mais difícil ainda. E a gente tem que aprender a pedir ajuda. A gente tem que aprender, né, a buscar no Senhor também e a buscar nas pessoas que Deus coloca na nossa vida, na nossa caminhada, pra gente pedir ajuda. Sozinho a gente não consegue. E é por isso que Deus fala, né, pra gente viver em comunhão, pra que a gente viva unidos. Quando um não consegue, o outro levanta, né? O casamento nada mais é do que isso. Quando eu não tô dando conta, meu marido vem e me ajuda a levantar. Quando ele não tá dando conta, eu ajudo a levantar. Mas tem o norte mais importante, que é Deus nessa união, né? Então, assim, se apegue em Deus e continue a sua caminhada, pedindo ajuda para as pessoas que Deus colocar no seu caminho, entregando todo o seu sofrimento nas mãos dele. Existe um processo que a gente precisa respeitar. E é sobre processo que eu vou falar agora para você. Então, a gente falou já sobre aproveitar, né, dar valor à vida, né, fazer escolhas e entregar, em confiar, né, o nosso tempo, né, no Senhor, né, para que a gente espere no Senhor o tempo dele. E aí a outra coisa que eu tenho para falar para você é sobre processo. A nossa vida não vai mudar da noite para o dia, né? O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E para tudo na vida há um processo. Quando eu fico ansiosa demais é porque eu não estou respeitando muitas vezes o meu processo. Então eu quero tudo da noite para o dia. Mas espera aí, olha a natureza, é só observar a natureza.
Eu adoro a palavra florescer porque me vem exatamente essa figura do florescer, o desabrochar, né? Eu tenho um processo para viver. E olha só, lá em Eclesiastes, se você já pegou aí, no capítulo 3. O capítulo 3 é do versículo 1 ao 22. Depois eu te convido para ler esse texto todo. Eu não vou ler ele todo aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Mas é um texto muito, muito bonito e reflita nele. Eu vou ler alguns trechos dele aqui para a gente ir acompanhando e fazendo esse compilado, né, da palavra de Deus para edificar o nosso coração. Fala assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, né? Quantas vezes você já não escutou? Aqui se faz, aqui se paga, né? É plantando que se colhe, né? Quantas coisas que a gente já escuta nesse sentido, da questão do plantio e da colheita. Muitos querem colher, mas não querem plantar. Aí entra a nossa autorresponsabilidade. Até no quadro de depressão e ansiedade, não fique só esperando pela cura, mas mova devagarinho, um passinho de cada vez. Não dou sozinha, não consigo sozinha, Ana, o que eu faço? Entrega para o Senhor e aceite pedir ajuda. É quando a gente se humilha e reconhece a nossa vulnerabilidade, é que a gente acessa as nossas forças. E é quanto mais isso acontece, mais Deus se alegra e Ele dá conta desse processo maravilhoso na nossa vida, né? O texto que o pastor leu no meu casamento, que lindo, não é lindo? E processo faz parte da vida, né? Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. E o texto vai falando desses tempos diferentes. Tempo de procurar e tempo de desistir. Quantas vezes eu me apego a uma ideia e Deus fala comigo, não é pra você. Mas eu tô ali, ó, pegada na ideia, pegada, até que uma hora eu falo assim, tá bom, Senhor, toma conta. Aí Deus leva pra fora. Ele fala assim, não, isso daqui não é pra você, minha filha, mas deixa eu te mostrar. Eu tenho um presente tão mais especial pra você, toma aqui. O problema é que às vezes a gente se apega no que a gente quer, né? No que Deus tá falando com a gente não escuta. Mas o que a gente quer, a gente fica pegado ali. Peraí, entrega, porque se as coisas não estão fluindo, talvez não seja aquilo que Deus tenha pra você. Quando a gente começa a perceber, né, esse cuidado de Deus, né, esse trabalho do que é ou do que não é para nós, é que a gente vai fluindo, porque a gente entrega e confia e vai fundo no Senhor, porque Ele é o melhor e único caminho para nós. E olha só, nesse texto de Eclesiastes 3, lá na frente ele vai falando assim: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, né? A gente trabalha tanto, uma vida tão corrida. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Olha só, não é o nosso tempo que conta, é o tempo de Deus. Se você está aí esperando por muito tempo por uma promoção, enfim, existe um tempo de Deus para tudo na vida. E se a gente não respeita os nossos processos, se a gente quer as coisas da noite para o dia como mágica, a gente se frustra. E aí, um sentimento que a gente deve afastar por completo é o sentimento da comparação. Não compare o seu tempo de vida com o tempo da vida das outras pessoas. Deus nos fez únicos. A nossa digital nos mostra isso. A minha digital é diferente da sua, que é diferente do seu irmão. Todos somos diferentes. E não vamos imaginar que o tempo para cada um de nós é diferente. Às vezes, eu, como trabalho com desenvolvimento de pessoas, vem alguém e fala assim, eu queria tanto mudar o meu marido. Peraí, muda você. Você é que está no centro do seu poder agora, a mudança está em você. Porque não tem como você garantir qual é o tempo do outro. Não tem como você forçar o florescer de uma planta, né? Quem dirá o florescer de pessoas? Confia, entrega. O que você pode fazer pelo outro é sua própria mudança. O resultado da sua própria mudança pode motivar o outro, sim, a fazer a própria mudança, o próprio caminho. Mas você tem que ter em mente que o tempo de Deus é dele. Então o que a gente pode fazer para o outro? Orar. Entrega nas mãos do Senhor. Senhor, eu entrego a vida do meu marido. Senhor, eu entrego a vida do meu filho. Me ajude a lidar com esse tempo de espera,
Nós muitas vezes não fomos educados para esperar. E olha, para quem é pai e mãe, nós temos a responsabilidade de ajudar os nossos filhos que estão vivendo numa era tão imediatista, né? Em que os sonhos e desejos são tão imediatos, a esperarem, a cuidarem dos outros, a pararem, respirar, né? Eu tô vendo aí a Márcia, professora de balé da Júlia. Júlia não tá fazendo por conta da pandemia, mas quanto o balé é importante para aprender a respirar, a respeitar o tempo da música. Mas o mundo tá acelerado e se a gente não cuida do nosso tempo para ter um tempinho de opa, o que eu fiz no começo da nossa live aqui hoje? Peraí, acalma seu coração, concentra seu tempo no tempo presente, vamos acalmar. O problema é que tá todo mundo muito acelerado e quando a gente fica acelerado a gente não percebe nem os sinais de Deus, nem as bênçãos no meio do caminho, nem as mudanças de rota, né? A gente vai atropelando. Então, calma, tudo tem um tempo certo. E quando a gente consagra a nossa vida e entra em comunhão cada vez mais com Deus, seja toda terça aqui comigo, seja fazendo um estudo na sua casa, indo numa missa, num culto, quanto mais a gente se coloca à disposição, quanto mais a gente busca, mais sabedoria a gente vai adquirindo no nosso coração. Lembra o primeiro texto? Ensina-nos a contar os dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É isso que acontece. A gente ir trabalhando dia após dia nessa comunhão para buscar a sabedoria de Deus de como aproveitar melhor a nossa vida. Olha só, ainda fala lá no texto de Eclesiastes. Também pôs no nosso coração do homem o anseio pela eternidade. Tá aí uma outra espera linda, que é a espera pela eternidade. Hoje que eu compreendo um pouco mais, né, a Bíblia e o caminho de Jesus, né, na cruz, o que ele veio, o que ele representa para nós, se eu não penso mais na morte como um pesar, eu penso assim, se eu morrer, é claro que eu não quero morrer agora, né? Ninguém quer morrer agora. Mas se eu morrer, eu vou estar diante do Senhor. Olha que maravilha, é um tempo que excede nosso entendimento, né? É difícil até de imaginar, mas é um tempo eterno junto com Deus. Você já sentiu paz? Sabe aquela paz do Espírito Santo que você vira e fala assim, nu? Ou você entrou num lugar e foi assim, talvez você tenha vivenciado isso enquanto eu tô falando aqui. Quantos testemunhos eu tenho recebido de pessoas falando, eu chorei com você na live. Eu fico segurando para não chorar aqui, gente, porque eu me emociono mesmo. Eu não sei, sabe esse tempo que vem aquela paz do Senhor, que você fala assim, ai, obrigado, Pai, obrigado por cuidar de mim, obrigado. Essa sensação que eu tô tendo toda semana, eu quero que vocês sintam isso, porque é maravilhoso. Sabe essa paz? É essa paz que a gente vai encontrar lá na eternidade, numa dimensão muito maior do que a gente imagina. Mas tem um processo para chegar lá, e eu preciso respeitar o processo da minha vida, para chegar nesse tempo maravilhoso de Deus, no encontro com Ele. Imagina encontrar com Jesus, fala, Jesus, me dá um abraço. Ainda mais nessa pandemia que a gente está carente de abraço, né? Chegam minhas clientes para fazer atendimento, eu falo, ai, que vontade de dar um abraço, né? Até isso, o tempo do abraço. A gente só aprendeu tanto valor que o abraço tem na hora que foi nos tirado o direito de dar abraços. Concorda? Até o abraço, quando nos é privado, a gente sente ainda mais a necessidade, né? Ah, sinto paz te ouvindo, glória a Deus. É Deus falando, né, no seu coração, através da minha vida, eu fico muito honrada com isso. E aí, quando a gente tá em comunhão, né, com essa paz que excede todo o nosso entendimento na leitura da Bíblia, ouvindo alguém falando e tudo mais, a gente começa a compreender a grandiosidade de Deus para a nossa vida, para os nossos dias, para as nossas horas, para os nossos minutos, segundos, né, fração de segundos, né? Um dos momentos mais emocionantes da minha vida, né, foi o primeiro deles, quando eu ganhei a Júlia, minha mais velha. Que momento, né? Um momento que fica para a eternidade. Depois vieram João Pedro e Gabriel. Mas aquele momento ali é assim, eu fico imaginando a eternidade como sendo isso, sabe? Esse momento sublime que você vai virar e falar, não existe espaço para mais nada, existe espaço só para paz e aquela maravilha de estar em contato com o Senhor. Eu vou continuar lendo para você.
E aí tem um dos trechos, nesse texto de Eclesiastes, leiam, gente, leiam depois sozinhos, reflitam, vocês vão lembrar de mim falando, tenho certeza. Descobri que não há nada melhor para o homem que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Olha que coisa mais linda. Não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. O desejo que Deus tem para nós, né? Quando Cristo fala, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, né? Lá em João 10:10, Deus tem uma vida de um propósito de abundância para nós, um propósito de felicidade, desde que a gente pratique o bem. Quanto mais bem eu pratico, né? Quanto mais graças eu dou, mais graças eu recebo, né? Quanto mais eu sou agraciado pelas obras de Deus, mais Deus opera em mim, né? Mais graças, mais boas coisas me acontecem, né? É um caminho assim, quanto mais amor eu planto, mais amor eu colho, e é isso que a gente tem que decidir, né? O que a gente vai plantar nos nossos dias? Ao acordar pela manhã, qual é o plantio do seu terreno? Qual é o pensamento e as emoções que você escolhe para nortearem o seu dia? A cada novo dia, um renovo na nossa vida, uma chance de fazer uma nova história. E eu vou contar uma última história para vocês aqui. O Rodrigo, meu marido, tem uma tia-avó, ela tá com 102 ou 103 anos. Eu nunca conheci uma senhora tão jovem na minha vida. Pensa numa mulher, numa senhora que faz pilates, que mora sozinha, que tem Facebook, WhatsApp, Instagram, escreve livro, borda, né? Pensa. E eu tive uma chance memorável de entrevistá-la, né? A gente fez uma filmagem, depois eu vou achar esses vídeos, vou editar. E eu tive a chance de sentar com a tia Estela. E na minha ignorância, na minha total ignorância, eu vou contar. Quando a gente paga mico, também isso edifica o Senhor, porque vocês vão ver o que não perguntar para uma senhora de 103 anos. E aí eu tava me achando, eu falei, que legal, vou fazer um vídeo depois e tal. E aí eu fui e falei, Dona Estela, nossa, né, 103, o Rodrigo tá me corrigindo, 103 anos, com saúde de 70. Nós visitamos ela. E aí o Gabriel, nosso pequenininho, ele tava pequeno, de colo, né? E aí ela agachou, ela ficou agachada, tipo, praticamente assim, brincando com ele, 10 minutos. Sabe aquela dor na coxa, quando a gente agacha e tem que ficar fazendo na academia? Pensa naquilo ali, ela ficou uns 10 minutos ali, uma senhora de 103 anos, e anda, sobe escada e tudo mais. E eu cheguei pra Dona Estela, a gente conversando e tal, eu querendo saber o que ela acreditava da vida, pegando conselho. Fiquei conversando um tempão com ela. E aí, num belo momento, eu falei assim, Dona Estela, eu queria saber uma coisa, né? A senhora tem algum sonho que a senhora ainda não realizou, né? Quais são os seus sonhos? Tem algum sonho aí que a senhora queria ter realizado, que ainda não realizou? Aí ela, com aquele jeitinho bem simplesinho, falou assim, minha filha, sonhar a gente sonha todo dia. Eu tenho muito sonho ainda, todo dia Deus me dá uma nova oportunidade de novos sonhos. E eu paro e penso, hoje eu vou sonhar com o quê? Hoje eu vou realizar o quê? Aí eu assim, tá bom, desculpa minha pergunta tão óbvia, tão idiota, tá bom. Ela vai fazer 104, o Juju tá escrevendo aí. 104 anos, gente. Pensa num poço de sabedoria. 104 anos bem vividos, saudável, sem reclamar da vida. Você chega, senta, conversa. Eu tenho uma mandala aqui que ela me fez com 102 anos. Tipo, a coisa mais linda mandala. Coisa mais linda. Vou pegar e vou mostrar pra vocês. Coisa mais linda. E aí ela virou e falou assim, não, meu sonho é todo dia. E aí entra a importância da gente não abandonar os nossos sonhos, porque os nossos sonhos são um rastro, muitos dos nossos sonhos, aqueles profundos, que fazem parte mesmo de quem a gente é, como o meu sonho de falar para mais e mais pessoas, impactar a vida de mais e mais pessoas, né? Transformar
o mundo num lugar melhor, né? Eu falo que se a gente quer filhos melhores, a gente precisa deixar o mundo melhor para os nossos filhos, né? A gente precisa garantir que o mundo bom que a gente quer lá fora aconteça primeiro dentro do nosso lar. É a escolha que eu faço no dia de hoje, nos dias que vão vir, né? O mundo que eu quero ver lá fora precisa começar a existir dentro da minha casa, da sua casa. O mundo que nós desejamos, né? O futuro que nós desejamos para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Para a geração que vai vir, precisa começar dentro do nosso exemplo, da nossa casa, do nosso lar. E quando ela me falou isso, dos sonhos dela, eu falei, olha, se uma senhora, na época com 101 anos, me esfregou na cara que é diariamente que eu tenho que sonhar, porque Deus me dá uma nova chance de realizar diariamente, quem sou eu para fazer o contrário? Deus usa as pessoas para nos falar. Deus usa situações para nos mostrar. Então confie no Senhor, entregue a Ele. Acredite que a vida que você recebeu, os dias que você recebeu vão passar rápido. E a gente precisa fazer valer a pena. Não por nós, mas para honrar o chamado que Deus nos fez. Ana, eu não sei qual é o meu chamado. Uma das formas da gente identificar o chamado de Deus é a gente identificando os nossos potenciais, as nossas forças, aquilo que a gente é bom em fazer. Muitas pessoas são boas em ajudar os outros, a mobilizar mundos e fundos, né? Muitas pessoas são boas para ouvir, né? Aliás, o mundo está sedento de pessoas, né? Para ouvir os outros, para acolher. Deus escolheu um orador e tanto para falar dele. Suas palavras nascem em seu coração primeiro, por isso são tão fortes. Oh, que bênção, Lu. Obrigada. Minha professora de redação, então tô tirando uma notinha aí boa. Mas olha só, Deus, Ele vem nos chamar, nós estamos aqui para servir, os nossos dias não podem ser em vão. Seja uma professora como a Lu, que edifica seus alunos numa dimensão que ela nem imagina, porque um aprendizado que eu tive lá na minha infância, na minha adolescência, carrega comigo forte a noção de identidade. A minha noção de identidade vem do estímulo daquela professora, da Lu, minha professora que está aqui assistindo. Então, quanto mais eu coloco os meus dons e talentos a serviço de Deus, mais Deus se alegre, mais Deus nos usa. Ana, eu não sei. Acalma, entrega no Senhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar nele a orientação e começar a desenvolver essa sensibilidade de escutar a voz dele. Né? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, que engraçado isso, né? Que feliz coincidência. Que coincidência eu estudar sobre o tempo na quinta-feira, num estudo bíblico, e na sexta uma amiga minha me mandar exatamente um texto que confirma. Será que isso é coincidência? Ou é Deus trabalhando em nós para que, né, trabalhando em mim para que eu trouxesse essa mensagem hoje para você? Então, a gente precisa ter isso forte no nosso coração. Deus está nos dando de presente uma vida com dias findados, né? A gente tem dias concretos, a gente não sabe. Eu não sei se eu tenho, né, 100 mil dias na minha vida, se eu vou ter 100 mil dias. Outras pessoas, né, vão embora mais cedo, eu não sei. Mas qual é a decisão que você toma hoje para tomar conta, apropriar-se da sua vida? Quando estamos no centro da vontade de Deus, tudo flui para entendermos o nosso chamado. Falou a Júnia que me mandou uma palavra de confirmação no domingo. Não, eu tô falando que não foi à toa essa mensagem aqui para vocês. Tem um programa na TV da Soledade. Vamos juntas glorificar a Deus lá? Eu aceito, já aceito ao vivo, para não ter nenhum motivo para dar o pé atrás. Eu falo assim, caminho com Deus, gente, é caminho sem volta. Então, se você tá aqui hoje, né, e eu já vou me encerrando aqui, a gente vai fazer a oração final para a gente encerrar, né, esse raciocínio. O meu convite é: não mate mais o seu tempo. Escolha todos os dias. Entregue, acorda de manhã e fala: Senhor, obrigada por mais um dia de vida. O que o Senhor tem para mim hoje? Eu desejo ser serva do Senhor no dia de hoje. Me use. Só isso. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus se alegra e vai colocar uma vida inteira à nossa disposição. E a gente precisa fazer o quê? Buscar, se entregar,
consagrar a nossa vida nas mãos dele, dando valor, extremo valor ao presente que ele te deu. Não é à toa que a gente chama o momento presente como um presente. Ele é, um presente. Peraí, vou pegar uma caixinha aqui. Ele é um presente que Deus te deu. O que você vai fazer com esse presente? O que você vai fazer com ele? Né? Glória a Deus por esse momento. Eu tô muito, muito emocionada. Eu acho que foi um dos estudos mais gostosos de fazer e eu espero que tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu. Eu quero te convidar agora, nesses minutinhos que restam, para você fechar os seus olhos. A gente vai rezar um Pai Nosso juntos e eu vou fazer uma oração final. E eu quero que você entregue a Deus todas as suas ansiedades, medos, preocupações, preocupação com o futuro, com o tempo que não chegou, com o tempo que vai chegar. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Eu não sei, mas eu sei que existe um Deus maravilhoso, de ouvidos abertos para escutar o nosso clamor e a nossa oração. E é por Ele e para Ele que nós vamos entregar esse momento agora presente, consagrando todas as pessoas que estão aqui nos escutando. E eu te convido a me ajudar para que essa palavra chegue para mais pessoas. Quando acabar essa live, que você possa compartilhar, comentar, deixar o seu comentário, porque isso vai fazer com que mais e mais pessoas deem mais valor à vida. E a gente está precisando disso, né? Vamos fechar os olhos agora e eu quero que você comece a rezar o Pai Nosso comigo, prestando atenção em cada um dos versículos que nós falarmos. Por que versículos? Porque o Pai Nosso está na Bíblia, está lá em Mateus, no livro de Mateus. É a oração que Jesus nos ensinou. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor meu Deus, obrigada pelo encontro de hoje, Pai. Que o Senhor possa continuar tocando a todos nós, Pai. Que a palavra do Senhor seja um norte para a nossa vida. Que o Senhor possa trazer um renovo aos nossos dias, Pai. Nos ajude a contar, nos ensina, Pai, a contar os nossos dias. E enche o nosso coração com sabedoria, Pai. Nós decidimos hoje a buscar cada vez mais o Senhor, cada vez mais o conhecimento da Tua palavra, das Tuas bênçãos na nossa vida, Pai. Nós entregamos a nossa vida nas Suas mãos, Pai. Opera em nós um milagre. Se o Senhor quer usar a nossa vida como um milagre na vida dos outros, que o Senhor faça, porque nós lhe damos permissão para entrar dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, por meio do Espírito Santo de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós e vá ao encontro das ansiedades, das angústias, do coração de cada uma dessas pessoas, Pai. Abençoe o lar de cada uma dessas pessoas. Abençoe para que a família seja protegida de todo o mal, visível ou invisível. Nos dê saúde, proteção e sabedoria para que a gente possa aproveitar cada vez mais os nossos dias, conforme a boa e agradável obra do Senhor, conforme as leis que estão na Sua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos dar a orientação, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, abençoada. E na próxima terça-feira eu te espero aqui, de novo, às 7 horas da noite. E eu espero que cada vez mais a gente seja uma comunidade fortalecida em Deus. Porque sem Deus a vida fica muito difícil e completamente sem sentido. E a gente escolhe, dia após dia, ter Deus no comando da nossa história. Um beijo enorme no fundo do coração de vocês. Um beijo enorme, enorme, enorme. Viu? Fiquem com Deus e que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Um beijo grande. Amém? Amém, amém? Deixe o seu comentário, não esqueça. Compartilhe e na semana que vem chame quem você quiser para estar nesse encontro de novo com a gente. Viu? Um beijo grande. Até mais.